Boa noite. Pois é, você já sente fogo, sente fogo na direita. Olha o fósforo. Graças a Pai, igreja, amada igreja, Deus continue nos abençoando pelas graças de Deus. Estamos aqui no frio, né? Frio, a gente vamos adorar o Senhor, porque Deus está presente, que eu vi de nós e do nosso louvor. Sua palavra diz aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Livra, lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, verso 1. Deus esteja nos abençoando. Vamos orar. Eu quero orar e também pedir o irmão Moisés, que agora não está bem. Vai pedir. Santo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pai querido, nós pedimos a tua misericórdia, a tua compaixão, Pai Santo, sobre a nossa vida, Pai Santo, para prestar um culto a Ti, ó Deus, de louvor, de gratidão, que o Senhor, Pai Santo, de eternidade a eternidade, Tu és nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Tu conheces as nossas fragilidades, Pai, nossas fraquezas e os nossos pecados também. Mas te pedimos perdão, Pai Santo, pelas nossas falhas, porque o Pai é poderoso, é grande, é misericordioso, em perdoar aqueles que o Pai confia e espera em Ti. Nos abençoa aqueles que não vieram, puderam vir por algum motivo, às vezes enfermidade, muita causa também, como o pastor, Senhor Jesus e os demais, Senhor Deus. Tenha compaixão, dá-nos saúde, Pai Santo, nesses dias, Pai frio, Pai. Mas que o Senhor, Pai Santo, aquece nosso coração, nosso corpo. O Pai dando a força, dando saúde, dando prazer de te adorar. Abençoa poderosamente, ó Deus, nossas vidas, a tua igreja, o teu povo que clama pelo teu nome. Ó Senhor Jesus, amado Deus, querido Pai, Santo Espírito de Deus, Pai Santo, não nos abandona. É por isso, Pai Santo, que cada dia, o Pai, estamos na tua presença, porque a tua misericórdia diz, tua palavra diz, Pai Santo, que a tua misericórdia se renova a cada manhã. É por isso que estamos aqui, Pai, diante do teu céu, diante de Ti, para te adorar, te glorificar. Abençoa, Pai Santo, a vida daqueles que trabalham na tua obra. Seja abençoada, Pai Santo, que se recompensa com bênçãos sem medida, Pai Santo, que são teus servos. Oh, querido Deus, que possamos resplandecer, que possamos crescer, ser curados e abençoados também, Pai Santo, pelas tuas mãos santas. Nesta hora que vamos, Pai Santo, te louvar, te adorar, te glorificar, exaltar o teu santo nome, que possamos sair daqui pelo teu poder renovado,
agraciado, fortalecido e curado das enfermidades. E sustentado pelas tuas mãos é santa e poderosa, para abençoar, Pai Santo, os teus servos, todos os momentos de suas nossas necessidades, Pai Santo. Oramos no nome de Jesus Cristo, por para tudo sempre. Amém. Amém. Bem, Deus, continua a tua presença. Quero te agradecer por mais humildade que nos é dada. Estamos aqui neste lugar para juntos podermos exaltar e glorificar o teu nome. Amém. Esse lugar aqui improvisado, porque o importante não é o lugar, mas é nossos corações, nosso entendimento diante da tua presença. Amém. Que o Senhor continue com cada um de nós, com a tua graça, as tuas misericórdias, porque elas são a causa de nós não sermos construídos. Amém. E nós queremos te agradecer porque em todo o tempo o Senhor tem sido um Deus presente, um Deus que tem cuidado de nós, um cuidado todo especial, que só o Senhor sabe como cuidar de cada um de nós. É verdade. E nós possamos ser gratos ao Senhor a cada dia por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Sim, Senhor. Continue com a tua igreja, continue com os teus filhos, aqueles que vieram até aqui nesse momento, que o Senhor nos abençoe, aqueles que também por algum motivo não conseguiram estar aqui, que o Senhor visite os seus lares, suas casas, ó Deus, onde eles estiverem, que eles sejam também abençoados pelo Senhor. Nos ajude em tudo, nos capacite para fazermos sempre a tua vontade. Amém. E nós temos cada dia o prazer de estar na tua presença, de fazer, de querer, e que a tua vontade se cumpra sobre cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino número 135. 135. Louvamos-te, ó Deus.
Obrigada por tudo, Pai. Pai, quero pedir para o Senhor pelos nossos enfermos, por nossas acamadas, pelos seus familiares, também pela minha filha, que desde ontem se encontra bem, ontem ela passou o dia todo no hospital, com a diabetes.
muito alta, e hoje ele está em casa, mas não está bem. Que o Senhor cuide dela, derrame suas bênçãos lá na vida da minha filha, no lar dela, Senhor. Todos os irmãos aqui presentes, que o Senhor esteja abençoando, guardando, aqueles irmãos que não estão aqui, aqueles que ainda não chegaram, aqueles que não virão, Pai. Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre eles também. Visite nossos lares, Senhor, o lar do irmão, sempre nos protegendo, conforme o Senhor tem feito, Pai. Também pelos irmãos que têm trabalhado aqui na obra, cansados, mas mesmo assim estão aqui, Pai. Que o Senhor dê força, saúde e bastante vigor para eles continuarem nessa obra, Pai. Com bastante alegria no coração. Eu te agradeço, Pai, por esse momento que estou aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de nos aqui na tua casa, Pai. Na tua presença, Deus, para te louvar, para te glorificar, Pai. Nesse momento, Pai querido, queremos te agradecer por todo o serviço que está na tua casa, por dia que estou trabalhando, Pai. Toda de cada um deles, Pai, em nome de Deus, todo querido, Pai. Eu Senhor, quero que tu venha no fim, Pai, da tua casa, Pai. Que esse momento, que o Senhor vai visitar nesse momento, Pai. A vida da fábrica, quero dar a mensagem hoje, o Senhor abençoando, Pai, no próximo domingo, ela possa estar aqui junto com Jesus, Pai, Senhor, Deus. Abençoe para as tuas bênçãos, todo mundo fez, Pai, Senhor, Deus. Nesse momento também, quero te agradecer pela vida da minha cunhada, que ela já está bem melhor, Pai querido, que o Senhor faça algo aqui naquela vida, para que ela possa reconhecer, Deus, que o Senhor que tem. Cuida de cada um de nós aqui, ó Pai, questão do culto, Pai, que só o Senhor deve ter todo o culto, Pai, todo louvor, toda a honra, toda a glória, Pai. E Senhor, que aquilo seja feito para a tua honra, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir também pelo mensageiro dessa noite, que o Senhor esteja usando ele para ter utilizado uma coisa sobre a tua palavra, Deus. Que esteja nos abençoando, nos guardando, Pai. Fica com nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui, irmãos. Está bem hoje? Então, vem aqui na frente para a gente estar orando. Senhor nosso Deus, essa noite, Senhor, estamos aqui na tua casa para te louvar. Aceita, Senhor, nosso louvor, nossa adoração, o Senhor é digno de todo louvor. Senhor, nessa hora queremos pedir a tua bênção sobre essas crianças, meu Deus. Que essas crianças possam, meu Deus, crescer na tua palavra, Jesus. Que possam te seguir, Senhor, e que nunca possam desviar do teu caminho santo. Que o Senhor abençoe seus corações, abençoe os seus lares, dá livramento, Senhor, do perigo. Que o Senhor esteja abençoando sempre. Peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus comigo. 207, hino de número 207. Se estiver preparado, com isso, com fé, poderão fazer. Mas está enfiando da pressão. Não vai, não. Então, com o hino de número 207, aqueles que estiverem preparados, com isso, com fé, poderão fazer. Glória a Deus, em terra estamos, o reino lá do céu, embaixador.
conhece, sim. Eu conheço. O tom está alto, como é que está? Eu não estou ouvindo. Está baixo. Está baixo? Pode tirar, vai. Forasteiro aqui em terra estranha estou. Está falando. Está dando. Aqui está um tom mais alto. Está um tom mais alto. Forasteiro aqui em terra estranha estou. Do reino lá do céu, embaixador eu sou. Rei Salvador, os mandem seu amor. As boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu rei, que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar um perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Meu eterno lar, não há perturbação. Eterno gozo e paz, os salvos construirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu rei. Eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Amém. É bom a nós viver na presença de Deus. O que satisfaz, o que nos conduz, ele traz para nós a certeza é Cristo Jesus. Por isso, mesmo assim, num grupo pequeno, aonde a palavra de Deus predomina, onde os corações sedentos se alimentam. Agradece porque não é a quantidade, às vezes, de pessoas, mas sim fidelidade. Deus espera de nós fidelidade, sinceridade, temor, obediência, para nós prosseguir a caminhada. Deus está abençoando nossa vida. Deus está abençoando nossa família. E tem abençoado poderosamente. Deus tem conduzido e sustentado aqueles que o buscam, que servem, que adoram e que esperam nele. Todos os dias da nossa vida, o Senhor está pensando firme nos corações sedentos, nos corações quebrantados, nos corações humildes, que possamos cada dia crescer e a nossa esperança é Jesus. Nossa confiança
na palavra dele. A nossa vida é dirigida somente por ele. Nada irá acontecer nesta vida a não ser que seja somente por Deus, porque ele é nosso Pai, é quem escolheu a nós para seguir, caminhar e fazer aquilo que agrada a Ele. Vamos para frente, meus irmãos. Vamos guerrear e vamos lutar. Né? O grupo do Bom de Babel hoje, né? Porque, por algumas razões, então eu quero convidar o pastor Samuel, que vem trazer a palavra esta noite, e eu vou orar e passar a palavra, e que possamos estar com o nosso coração confiante que Jesus Cristo é a razão da nossa vida, a certeza da nossa vida. Ele é quem multiplica o pão, ele é quem conduz as águas tranquilas e os pastos verdejantes. É o Senhor Jesus, que alimenta, que sara, que cura, que liberta, que perdoa, e só Ele conduz para o céu. Só Ele conduz aqueles que esperam nele, se entrega a Ele, a um dia levar a igreja, que somos nós, para junto dele. Então vamos ver através da palavra dele, que possamos estar bem atentos. Oramos junto com o pastor Samuel, pela vida dele. Soberano e santo Deus, Criador do céu e da terra, grande é teu poder, Pai Santo. A tua presença, Pai Santo, nos dá graça para a gente prosseguir. Agora, Pai querido, teu servo vai transmitir a palavra que você já colocou no coração dele, e que o Espírito Santo de Deus esteja, ó Pai, ensinando, orientando, usando ele poderosamente na transmissão da tua palavra, Pai querido, para que possamos, Pai Santo, ser fortalecidos, ser curados, abençoados, transformados e tenhamos alegria e prazer em te servir. Abençoa o teu servo, pastor Samuel, e dá a ele, Pai Santo, cada dia a tua graça, Pai Santo. Abençoa também o pastor Antônio, por algum motivo não está aqui, mas que ele seja, Pai Santo, diante de ti, na tua presença, ouvindo a tua palavra também, como nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou ficar aqui mais sentado, mais tranquilos. Os homens aqui da igreja estão todos muito cansados, né? É um sacrifício que é feito para que a gente possa ter um salão bem bonito e confortável, né? A gente não faz ideia se teve alguma pessoa que alguma vez chegou aqui na igreja e não ficou devido a rinite ou alguma coisa assim, não se sentir confortável no salão de construção, né? Mas isso está ficando para trás, né? Graças a Deus. São muitos anos para fazer um prédio com poucas pessoas. Eu sei que é uma luta muito grande, mas foi feito, né? Está sendo terminado os acabamentos. Isso que a gente está fazendo é acabamento, e glória a Deus por isso. Isso é algo muito importante, né? Você ter um local para recepção das pessoas, né? Depois, mais para frente, a igreja pode colocar um ar condicionado também, né? E vai ficar mais confortável ainda. Vamos então abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo,
no capítulo 1, e vamos estudar um pouco dessa carta de Paulo ao Timóteo. Vou tentar ser bem simples, né? Nada muito complicado, mais um estudo do que uma pregação, do que uma mensagem em si, mas é algo para a gente aprender, né, da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, todos podem ficar sentados mesmo. O texto diz assim, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações não tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate e mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás
para aprenderem a não blasfemar. Muito bem. Esta pequena introdução da carta de Paulo a Timóteo nos mostra os sucessores do ministério do apóstolo Paulo. Então, esse é Timóteo. Timóteo, ele é conhecido por ser um jovem pastor. E o apóstolo Paulo deixou ele encarregado de um ministério muito grande que o apóstolo Paulo tinha plantado. O apóstolo Paulo então faz essa que nós chamamos de cartas pastorais, a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo também, e tem a terceira carta, que é a carta para Tito, né? São as cartas pastorais, que nós pastores procuramos seguir como se fôssemos nós o próprio Timóteo. Então, recebemos todos nós, né, líderes, essas orientações do apóstolo Paulo. E nós vemos então aqui um pouco do pano de fundo, né, dessa igreja, os conflitos que haviam. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo: você precisa ficar aí e colocar as coisas em ordem, né? Tem pessoas que estão se perdendo, discutindo genealogias, falando da lei, né? Foi o combate da vida de Paulo. Paulo, ele era um fariseu, ele foi perseguidor da igreja, por isso ele se considera o pior dos piores, porque ele era como se fosse um Hitler. Ele perseguiu a igreja e prendeu crentes e matou crentes. E depois disso, ele se converteu. E aí ele fica com aquela consciência pesada: que pecado eu cometi? E aí o oposto disso, né, a contradição, é que Jesus chama essa pessoa, o pior dos piores, e entrega para ele o ministério de ser apóstolo aos não-judeus. E ele era fariseu, ele era judeu, e judeus não gostavam de não-judeus. São os gentios, quer dizer outras pessoas que não são judeus, né? Então, era judeu, povo de Deus, e o resto. Então, os gentios. E judeu, sendo Paulo, agora convertido para cristianismo, né? Ele então vai ter que pregar para as pessoas que ele perseguia, os crentes, não só cuidar da igreja, mas também pregar que gentios, pessoas que não são judeus, se convertam. Então é tudo muito contraditório, porque Paulo, aos nossos olhos, nós como igreja, seria muito difícil a igreja referenciar, recomendar Paulo para a liderança máxima da igreja como apóstolo. Mas Jesus, que é o Senhor, ele colocou Paulo lá, e ninguém podia fazer nada quanto a isso, né? E a igreja rejeitou, e Paulo teve que provar, né, o ministério dele. Ele teve que provar que ele era uma pessoa diferente e uma pessoa digna. E acabou então realmente que ele teve esse problema com os cristãos mais antigos, que eram Deus, e conseguiu sucesso com os novos cristãos, que eram os gentios. E o ministério dele foi um ministério de sucesso no meio dos não-judeus. E é interessante porque ele era um judeu, fariseu, ele não comia carne de porco, não queria saber de pessoas gentias, e de repente ele foi lidar com essas pessoas. Então é muito interessante, né, esse desafio na vida do apóstolo Paulo. E ele pede para Timóteo dar continuidade. E a luta do apóstolo Paulo, que vai está passando isso para Timóteo, é a luta contra o judaísmo dentro da igreja, né? Então tem pessoas que estão preocupadas com genealogia, que Jesus é descendente de Davi, que Abraão, Moisés, porque isso e aquilo, e a lei, né, os mandamentos da lei. E aí nós lemos aqui um pouco da doutrina. Paulo fala que a lei, ela é não para as pessoas boas, mas para as pessoas ruins, porque as pessoas boas, elas não têm que se preocupar com a lei, porque elas vivem corretamente, mas a lei, ela é contra as pessoas que não querem viver corretamente.
Então a lei, de fato, ela é eficiente, ela é efetiva para mexer com quem se opõe a ela, para tratar do problema da sociedade, assassinatos, falta de respeito com os pais, né? Roubos, que é falta de respeito com o próximo, né? Adultérios, mentiras, todas essas coisas que uma pessoa imoral, uma pessoa que não tem honra, que não tem respeito, um rebelde, é o que essa pessoa vai bater de frente com a lei. A lei não é para boa pessoa, a lei é para pessoas ruins, né? Então por isso que Paulo falou, a lei diz, ela é feita não é para os justos, mas é para os transgressores. Essa é a primeira doutrina que a gente pega aqui, junto de Paulo falando para Timóteo. Mas é interessante que essa questão de Jesus abraçar o apóstolo Paulo e dar uma chance para ele, mostra uma outra doutrina, que é a doutrina do perdão. E essa doutrina do perdão está ali em oposição, né? A doutrina da graça, da misericórdia, do perdão, ela está em oposição à lei. Porque se Paulo era transgressor da lei, aí é que pega. Porque Paulo, enquanto judeu, ele não era transgressor da lei, ele era um excelente judeu. Mas todos os judeus se tornaram transgressores da lei quando eles rejeitaram o Messias que vinha de acordo com a lei, porque Moisés profetizou que o Messias vinha. Logo que eles rejeitaram o Messias, todos os judeus se tornaram transgressores da lei, né? E aí o que acontece? A lei devia ser aplicada sobre Paulo, mas aí veio o perdão. E o ministério, então, de Paulo é o ministério do perdão. Não é ministério de chegar pregando lei e de pôr no cabresto em cima das pessoas e trazendo todo aquele peso. Mas é uma coisa de mostrar a graça e o perdão e o favor de Deus para as pessoas. E não de pregar a condenação. Ok. Isso parece contraditório vindo de mim, uma vez que, né, muitas pessoas já falaram assim, você prega muito o Antigo Testamento, você prega um Deus tirano, etc. É que o objetivo é equilibrar, porque não é só o amor de Deus que existe, também existe o ódio de Deus. Não é só a bondade e a misericórdia de Deus que existe, existe a justiça de Deus. Então, quando está todo mundo falando em amor, alguém vai ter que lembrar que não é só o amor que existe, né? Então eu tento equilibrar essas coisas, mas não é isso, né? A mensagem é uma mensagem de graça e de perdão, que é oferecido para as pessoas, e o inferno se elas não quiserem. Tá vendo como que não tem como separar uma coisa da outra? Deus oferece o perdão. É mais ou menos assim. Aí vamos passar para as didáticas da coisa, né? Uma aula. Você está com sede, né? Está morrendo de sede. Aí Deus te dá lá um copo de água de graça. Você não tem que pagar nada por isso. E você bate no copo de água, derruba o copo de água, rejeita a misericórdia de Deus. Aí Deus, então, não tem o que fazer, dá as costas e você fica lá morrendo de sede. E aí você morre de sede. Né? O homem, ele colhe aquilo que ele planta. Essa é uma lei universal dada na Bíblia. Isso não muda. Então, qual que é o ensinamento de Jesus? O que Jesus está fazendo, mostrando essa graça, esse perdão para o apóstolo Paulo, ensinando ele a pregar sobre isso? Plante amor, plante perdão, plante misericórdia. Vai ter um texto na Bíblia que vai falar: a misericórdia triunfa sobre o juízo. É mais ou menos assim: no dia do juízo você vai ser questionado por Deus sobre os seus pecados, tal. Mas aí Deus, ele vai abrir lá talvez o livro. Eu estou só ilustrando, tá? Não é desse jeito, eu estou tentando ensinar. Ele vai lá abrir o livro, vai olhar lá e fala: mas espera aí, olha só. A partir desse momento que a pessoa se converteu, ela passou a exercer o ministério da graça, da misericórdia, da justiça. Interessante, ele perdoou muita gente. Eu acho que eu vou perdoar essa pessoa também.
Não é porque você é bom, porque você é perfeito. É o quanto você consegue ser misericordioso, igual Deus é misericordioso com você. É importante ser correto? É. Mas a misericórdia vai além do ser correto. É algo superior. E é isso que Jesus Cristo vem ensinar. Jesus Cristo fala assim para o fariseu: olha, vocês são tão legalistas, vocês são tão metódicos, vocês estão todos certinhos, só que vocês condenam as pessoas, né? Olha só, quando vocês estão no dia de sábado, que é o dia santo, o dia sagrado, vocês não podem fazer nenhuma atividade conforme a lei. Se tem um boizinho lá de vocês, um cordeiro, cai lá no buraco, vocês não vão lá e fazem o serviço, que não pode ter nenhum tipo de obra, né? No caso, ali tem uma atividade de socorrer, né, e tal. Vocês pegam e tiram o boizinho do buraco, vocês não deixam o boizinho lá, certo? Então, vocês são errados, porque vocês falam. Muito bem, sejam bem-vindos, se acheguem, pode se chegar. E aí, então, o apóstolo Paulo Jesus fala assim: vocês são errados, vocês estão sendo hipócritas, porque vocês falam que não pode socorrer um ser humano no sábado, mas vocês socorrem o boizinho de vocês, né? Socorre lá o carneirinho de vocês, né? Então vocês falam isso sobre as pessoas, mas vocês têm misericórdia do animal, ou seja, vocês deveriam exercer misericórdia para as pessoas. A misericórdia é importante, né? Então Jesus ele vai ensinar isso. Ele vai ensinar: olha, vocês dão o dízimo disso, daquilo outro. Vem que são 3, tá? Então você tem ali o dízimo de uma coisa, o dízimo de outra, o dízimo de outra coisa, né? De cada coisa o seu dízimo. Então isso é muito importante, porque às vezes tem aquela ideia de que era só 10% e era muito mais do que 10%, né? Mas aí Jesus fala: olha, beleza, vocês seguem a lei, dão dízimo, vocês são todos corretos. Mas a lei tem um outro lado. A misericórdia, a justiça, certo? O juízo, tudo isso faz parte, e é essa crítica que Jesus vem trazer para o povo dele. E é isso que é ensinado no Evangelho. Foi o que Jesus ensinou durante o seu ministério. Qual que foi o ensinamento de Jesus durante o seu ministério? Ele chegou e falou: vocês estão desviados da lei de Deus. E eles falavam: nós somos filhos de Abraão, nós somos judeus, nós não somos pecadores, nós somos corretos, né? E Jesus fala: não, vocês são errados. Vocês são errados. Vocês precisam enxergar isso. Não, nós somos corretos. E Jesus falava: não, vocês são errados. Mas em que nós erramos? E aí Jesus vai dar esse exemplo da justiça para com os inocentes. Jesus vai falar, né? Ele cita o profeta, ele fala assim: se vocês entendessem o que significa lá no Antigo Testamento, quando Deus diz: eu quero muito mais misericórdia do que culto. Eu estou traduzindo aqui para o nosso ambiente, né? O povo ia fazer culto, queria adorar a Deus, queria ser a lei, e prestava tudo aquilo para Deus. E Deus chega e vira para eles e fala: não aceito. Não aceito a festa, não aceito o culto, não aceito as orações, não aceito as músicas. Eu quero que vocês façam muito mais misericórdia do que me oferecer essas coisas. Porque o povo queria usar a religião para virar as costas para os necessitados. É como Jesus ensinou na parábola
do que a gente chama de bom samaritano, né? A pessoa cai na mão dos salteadores, fica caído lá à beira do caminho, passa aos líderes religiosos, na figura do sacerdote, dos levitas. E essas pessoas, né, a gente não sabe, a gente está fora de contexto, mas existiam tantas leis religiosas. Por exemplo, morresse uma pessoa, o sacerdote, o levita, não ia poder tocar, ele tinha que manter uma distância, consagração a Deus. Então, os religiosos, talvez por uma questão religiosa, eles não se envolveram, porque eu sou separado para Deus, eu não posso me contaminar. A pessoa cheia de sangue ali, né? Pode ser um gentio, eu não vou tocar, porque de repente não é nem judeu esse daí, eu não sei quem é essa pessoa, né? Então, eles não fizeram nada. Mas a lei, ela não só ensina esse lado da consagração, mas ela ensina que você precisa ter misericórdia, que você precisa ter amor com o próximo. Então as pessoas começaram, ao longo dos séculos antes de Jesus chegar, a usar a capa da religiosidade para se isentar de amar o próximo, para se isentar de conviver com o próximo, para falar, eu sou santo e eu não me misturo, eu sou santo e eu não te ajudo, porque eu sou o melhor, porque eu estou separado para Deus. Existia tanta coisa errada que os jovens eram corrompidos, né, pelas pessoas do templo. As pessoas do templo faziam uma negociata, falava assim, olha, o que você recebe, você consagra aqui no templo como corban, como oferta consagrada, que aí você não vai precisar gastar com seu pai e sua mãe, né, na velhice. Quando eles morrerem, aí você recupera de volta essa oferta, né, faz uma aplicação, né? Então, dentro de uma coisa religiosa, para poder não gastar aquilo com o pai e com a mãe, entendeu? Existia muita coisa errada e Jesus vem para bater. Por isso que é difícil, né? Que religião de Israel? Que religião é essa? Não era a religião verdadeira da Bíblia que o povo vivia na época de Jesus. Tinha muita coisa errada. E Jesus chegou como o verdadeiro religioso que realmente cumpria a lei, e foi o que aconteceu, ele cumpriu a lei perfeitamente. Ele chegou e mostrou para todo mundo naquela época que era ser um verdadeiro judeu e cumprir verdadeiramente a lei de Deus. E eles mataram ele, porque eles odiaram. Esse daí quer ser melhor que todo mundo. Esse daí está querendo nos ensinar. Ele é mais jovem do que nós, né? Os líderes, tudo de cabecinha branca, de barbinha branca, né? Vamos matar Jesus. E mataram Jesus. Então, foi esse tipo de confronto. E é muito interessante, porque se Jesus não veio trazendo nada novo, mas veio trazendo a essência, trazendo aquilo que o povo não estava cumprindo, na verdade, o cristianismo, da forma como a gente pensa que não existe. Porque a gente pensa que é uma religião nova, e não é. Porque, veja bem, se Jesus, a gente fala Jesus Cristo, a palavra Cristo é Messias em grego, né? Se Jesus, ele é o Messias de dentro do judaísmo, certo? Então, ele está dando continuidade. É lógico que a gente fala Novo Testamento e Antigo Testamento. Então, Jesus está trazendo uma nova lei, certo? Mas se a gente for olhar, de novo, se nós formos olhar de novo para o que está acontecendo, a essência não muda. O amor ao próximo, o amar a Deus, isso não muda. Mas toda aquela coisa cultural, ritualística,
tudo aquilo que impedia, por exemplo, é só para os judeus. Isso aí é removido. Ela se torna universal. Ela se torna para todos os povos. É uma abertura. Tudo aquilo que impedia que outros povos participassem por questões culturais, todas as coisas que prendiam, que amarravam a um povo, aquilo lá é desfeito e abre-se uma porta para a entrada de outras nações com outras culturas serem aceitas, né? Então tudo isso daí é uma reforma, vamos dizer, é uma reforma, não tem nada de tão novo. Tira-se algumas coisas que causam alguma dificuldade e a essência permanece. Amar a Deus e amar ao próximo. Tanto que o poder de Deus que é derramado sobre nós, igreja, é uma promessa dada ao povo judeu. Qual que é a promessa lá em Joel capítulo 2? O Espírito Santo que é derramado. Esse Espírito é o Espírito de santidade que nos capacita a cumprir a lei, que nos capacita a sermos verdadeiros judeus. Então, isso é dado para a igreja, para que a igreja possa, de coração, sem uma coisa artificial, um esforço humano na carne, e aí vai ter um versículo lá do Antigo Testamento que diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É disso que está se falando, que o Espírito de Deus, ele, e a Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo vai falar, né? O amor de Cristo nos constrange. O Espírito de Deus, ele nos mexe no coração. Na verdade, ele dá um novo coração, um coração que se importa com as coisas de Deus de verdade, como uma criança, na sinceridade. E aí o que Jesus vai falar, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Alguém já disse que ali o entendimento mais correto é que Deus procura adoradores que o adorem no Espírito Santo, né? No Espírito da verdade. Que sem o Espírito Santo não tem como prestar culto verdadeiro a Deus, porque é através do Espírito Santo que a pessoa tem um contato verdadeiro com Deus e realmente, e é o que é adorar em espírito. Não estou falando de falar em línguas, eu estou falando de sinceridade, tá? Da pessoa realmente entrar em contato com Deus, comunhão com Deus, porque Deus, a pessoa está buscando a Deus e Deus está dentro da pessoa. É o que Jesus ensinou. Que eles sejam um conosco, né? Nós neles, eles em nós, uma união perfeita. E é o resultado, a pessoa... Bom, nós temos exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, um profeta de Deus. Ele não era um rei qualquer, ele era um profeta. Uma figura de um profeta é o mais próximo que existe na Bíblia de um crente. Todos os crentes são profetas no Novo Testamento. Aquela barreira foi tirada, então todo mundo recebe o mesmo Espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Os anciãos vão ter visões, etc. O Espírito é sobre toda a carne, é sobre todos. Esse é o tempo do Novo Testamento. Todo mundo é profeta, todo mundo é sacerdote, todo mundo é servo de Deus, todo mundo que aceita Jesus. Então, sobre toda a igreja, com o Espírito Santo, não é para existir igreja sem Espírito Santo, não é para existir crente sem Espírito Santo. Todos que têm o Espírito Santo, eles são capazes de adorar a Deus de verdade, porque eles são de coração, não por obrigação, mas porque eles amam a Deus de fato.
vai amar uma pessoa, um próximo, vai amar de fato, vai perdoar de fato, sem interesse, sem máscara, sem coisas artificiais, sem religiosidade, sem obrigação. A lei do Novo Testamento é a lei da liberdade. Eu sei que eu estou dando uma overdose dos irmãos de Bíblia, mas é isso. É isso. É a lei da liberdade. É como se falasse assim: olha, não tem regra. A única regra é que você siga a sua consciência, siga o seu coração. Aí Paulo vai falar, né? Olha, eu posso tudo, mas nem tudo, porque tem coisas que não convém. Não é que eu sou proibido, é que não convém, é que não pega bem. Tem uma lei, tem uma consciência moral, não tem uma imposição, ó, você tem que, você não pode comer carne. Eu posso. Agora, se por comer carne o meu irmão vai ficar ofendido, aí eu de mim mesmo vou me limitar para não causar escândalo para aquele irmão, porque eu tenho misericórdia, porque eu amo, porque eu me importo com ele que é fraco, que não entende, que eu sou livre. É isso, essa regra que gera. Aí chega o pessoal legalista que a gente leu aqui no Timóteo e quer impor cabeça em cima do povo. E aí o apóstolo Paulo fala: a lei, ela é para as pessoas erradas. Nós estamos fora desse negócio. Para nós não, para as pessoas que têm consciência, que amam o próximo, eles não precisam falar para eles o que não é para fazer, eles sabem. Porque é uma maturidade que a gente chega, né? Mais ou menos. Porque lá, no final de 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai falar assim, ó: quando eu era menino, eu pensava como menino, corria como menino, sentia como menino, mas quando eu cresci, eu acabei com as coisas de menino. Eu estava refletindo nisso outro dia. O apóstolo Paulo está falando na sociedade dele, naquela época, é um período da puberdade, lá por torno dos 12 anos, 13 anos, existia um ritual que o que Jesus passou quando ele foi apresentado ao templo. Ali encerra-se a narrativa, você não tem mais nada sobre daquela idade de 12, 13 anos até os 33 anos, a gente não, até os 30 anos de Jesus, não tem mais nada sendo dito. Então, se tornava homem, se tornava adulto, até para participar de guerra, né? E por quê? Porque uma criança, ela tem uma inocência até aquela idade. Você coloca o menino junto com a menina, né? Naquela época, né? Hoje em dia está tudo pervertido, né? Mas naquela época tinha uma inocência. Mas a partir daquela idade de 12, 13 anos, o menino não pensa mais como menino, ele já pensa como homem. As coisas começam a mudar. Porque eu estava pensando, mas o que Paulo está querendo dizer? Quando é que uma pessoa vira homem, vira adulto, né? E a diferença começa ali, né? O menino deixa de ser menino ali, quando ele perde a inocência, ele passa a ter outros interesses. E aí Paulo usa isso como uma ilustração, porque Paulo vai falar: hoje nós somos meninos. Ele vai falar assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando lá na frente vier o que é perfeito, aquilo que é em parte vai ser aniquilado, porque o menino até os 12 anos ele está num processo de desenvolvimento, então ele transcende para uma nova fase da vida, ele vai se tornando homem completo.
né? Ele está em desenvolvimento, ele passa para uma nova fase. E Paulo fala isso da igreja, né? Tudo o que vivemos agora é em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, né? Agora nós vemos como um espelho enigma. Eu já peguei, eu trouxe aqui, fiz uma aula uma vez e eu trouxe ali, aqui deve atrás, né? Deve ter uma bandeja, né, de metal, e você esfregava, ela ficava brilhante, e aí você usava aquele metal ali, meio distorcido, aquela imagem como espelho, né? Então, vemos como fosse esse espelho de metal, né, em enigma. Mas lá na frente nós vamos ver a Deus face a face. Agora eu conheço em parte, mas então eu vou conhecer plenamente como eu sou plenamente conhecido. E ele vai falar, agora é a esperança. Ele vai falar que tudo vai ser aniquilado, as profecias serão aniquiladas, os mistérios vão ser revelados, as profecias vão ser concluídas e todo mundo vai entender tudo, né? Então tudo isso vai ser aniquilado, né? Mas ele fala, mas vai permanecer a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. É isso que se trata o Evangelho. E não sobre religião. É lógico, é que às vezes é difícil de se entender. A religião é uma expressão humana, né? Então nós temos as nossas normas de culto, porque faz parte da nossa cultura. Mas nada que não possa ser mudado. Por que pode ser mudado? Porque não é sagrado, o cantor cristão não é sagrado, os hinos que a gente tem hoje não são sagrados. Daqui a 100 anos, se o mundo não acabasse, daqui a 100 anos serão outros, né? Podem ser outros, bem que o cantor cristão já está durando uns 400 anos já, né? Mas essas coisas podem mudar, mas a essência não muda. É o que permanece, é o que precisa permanecer, né? Então, talvez daqui a 100 anos a gente não fale mais português, talvez fale inglês, porque estão falando tantas palavras em inglês que você fica frustrado, né? Porque português deu tanto trabalho para aprender, agora o povo só quer falar inglês, né? E fica dando aqueles reunião, não sei o que, vamos fazer um direct e orqueflão, um monte de bobagem, né? Mas as pessoas acham bonito isso, né? E é cultura muda, mas a essência a gente não pode perder. A essência é lutar contra a injustiça, contra a maldade, é ter misericórdia, é muito mais ter misericórdia e perdoar do que se fixar nos erros, porque às vezes a gente está tendo o papel de juiz e de julgar porque a gente sabe que é errado, mas é preciso ultrapassar isso. É como um pai, você vai ter que ser um pai para os outros. Um pai, ele sabe que o seu filho está errado, porque a criança não sabe das leis, ele está aprendendo, por isso o pai vai corrigir, mas muitas vezes o pai vai perguntar, por quê? Porque é uma criança, e o pai sabe o que é certo, mas o filho não sabe, e você tem que ter paciência, e os adultos têm paciência e relevam. É para a igreja ser cheia de pessoas adultas, que sejam pais e mães umas das outras, que olhem de cima e vejam que a pessoa ali está num processo de desenvolvimento, que ela não é obrigada a saber tudo, que você tem que ser magnânimo, você tem que ser superior e não revidar as violências, as agressões. Lógico que isso é muito difícil, falar a teoria é tão fácil, chega a ser lindo, um poema, mas você perdoar a pessoa velha de 50 anos,
É difícil, porque você pensa assim, poxa, mas esse irmão aí já tem 10 anos que está dentro da igreja. E ele tem 50 anos de idade, não tem maturidade, porque a maturidade dentro da igreja não é usos e costumes, não é cultura. Uma pessoa, ela pode ser o diretor de uma empresa lá fora. Chega aqui, é tão difícil de explicar isso. Eu costumo falar para as pessoas, a pessoa chega, se converteu, quer dizer, na verdade não costumo porque é forte demais, mas a pessoa chega e se converteu, às vezes eu posso chegar para ela e falar assim, olha, muita calma, sua experiência não vale nada aqui, você começou do zero. Ah não, mas eu tenho 90 anos, não vale nada, tem que começar do zero, porque você tem que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Você começa a mudar, a desaprender o que seu pai só quer. Você aprendeu que se a pessoa fala, você tem que dar um tapa na pessoa. E não é para você fazer isso. Não, mas o meu pai me ensinou isso aí. Eu sei que é verdade, mas não é. Mas meu pai, porque eu aprendi isso a vida. Não. Não, mas se eu não fizer isso, eu vou ser trouxa. Você está querendo que eu seja trouxa? Então, é ser superior. Porque os valores de Deus, o mundo vem invertido, o mundo vê como você ser fraco, quando para Deus você está sendo forte. Porque é tão mais fácil dar um soco na pessoa do que você perdoar a pessoa. O forte é aquele que perdoa. O forte é aquele que leva um soco e ele não revida. Dentro da igreja, dentro do cristianismo, né? Porque no mundo lá fora, se você tomar uma, né? Como é que é? A criança chega lá pro pai e pra mãe e bateram. Ah, então você vai apanhar segunda vez para você aprender a não apanhar. Você não volta aqui chorando, não. Você vai lá e bate. Se te bater, você tem que bater. Eu não estou ensinando meu filho, estou ensinando meu filho a ser um homem. Isso o mundo acha que é o certo. Mas dentro do cristianismo, dentro da igreja, a lei é outra. A lei é totalmente diferente. É para a gente ser igual a Jesus, não é para a gente ser violento. Para nós sermos mansos e humildes de coração igual a Jesus. É para perdoar, é para ser sábio, é para ser benevolente, é para ser justo. Não, mas se você paga todos os impostos, você está errado, porque o governo é ladrão. Então, mas é preciso você tentar ao máximo possível ser o melhor cidadão, né? Então a Bíblia vai falar, respeita as autoridades e tal, né? Então você tem que tentar não dar motivo de escândalo, porque se você não der motivo de escândalo, aquilo que o mundo espera, que é o correto mesmo, e eu estou falando claramente que os impostos que tem no Brasil são injustos. Eu estou falando que o governo é errado, é ladrão, que é mesmo, né? Mas você precisa pagar os impostos. Você precisa estar submisso às autoridades. Porque se você tiver uma postura X dessa maneira, você vai conseguir conviver com essas pessoas. E aí você vai conseguir falar para elas. A Bíblia fala, fazendo com que essas pessoas fiquem mudas, o que elas não tenham de que acusar você, para que você possa ter a moral, possa ter toda a condição de mostrar para essas pessoas o que é o correto. Aí o que Jesus ensina? Se chega o soldado romano, eles eram escravos, né? Uma nação escravizada pelo Império Romano. Se chega o soldado de Jesus, pegaram lá e falou assim, ó, você, né, carrega a cruz aí. Porque era um povo mau, povo perverso, né? Pegaram e fizeram lá eu falei porque os irmãos não fazem ideia, né? Acho que é Simão Cirineu.
né? Cirineu, onde está escrito Níger, são pessoas africanas, são nomes africanos. Então, porque às vezes a gente vê o filme lá, né? Nenhuma pessoa negra, né? Afrodescendente e tal, que o pessoal fala hoje em dia. Mas está lá. E foi uma pessoa que carregou, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Certo? E isso está lá. Isso está lá na Bíblia. E aí, então a gente é chamado para ser assim, ser diferente. Falando, os soldados romanos, então, falavam assim, você, igual eles fizeram com aquele que carregou a cruz, a pessoa não tem nada a ver com o castigo de Jesus, mas fala, você vai carregar a cruz, e obriga aquela pessoa a carregar a cruz. E aí Jesus, qual que é o ensinamento de Jesus? Se um soldado vier te obrigar a caminhar 1000 passos, você vai com ele 2000 se for preciso. Então o soldado romano, ele oprimia o povo, né? Saqueava o povo, né? E Jesus está ensinando uma atitude não conflituosa diante da opressão do opressor. Se submeta ao opressor. Então, é muito difícil quando você pega ao pé da letra o que Jesus ensinou. É muito, mas muito difícil ninguém quer ser cristão. Resumindo, ninguém quer ser cristão. Para falar a verdade, ninguém quer ser judiado, ninguém quer ser maltratado. Porque ser cristão, aprender com Jesus, é aprender a ser maltratado. Ninguém quer isso. Mas Jesus, ele ensina que é preciso mostrar para o resto do mundo o que é ser humano de verdade. O que é que Deus espera do ser humano. Jesus é a perfeita imagem de Deus. Ele quer nos ensinar a sermos filhos de Deus. E ser filho de Deus é ser humano de verdade, é ser uma pessoa que não é uma besta fera que ataca os outros, que é rebelde, que é revoltado, que é conflituoso, tem um nome, é a pessoa reativa, tudo ela já vem com a resposta pronta, com 10 pedras na mão, sabe, aquela pessoa terrível de lidar. O mundo é isso. O mundo é isso. Você precisa escolher o que você quer ser. Você quer ser uma pessoa que faz as coisas segundo o seu próprio parecer, ou você quer ser como Jesus? É um desafio que o Evangelho ensina para a gente, né? A sermos diferentes do resto dos seres humanos, a sermos melhores seres humanos, né? A gente vê muito esse besterol todo que tem por aí hoje, de gênero neutro, de não sei o que, de politicamente correto. As pessoas falam, não, aprendemos a sermos melhores seres humanos, porque palavras ofendem, porque as pessoas são ofendidas, etc. Jesus ensinou isso. Ele ensinou isso, mas não tinha necessidade dessas coisas, todas essas florzinhas que estão colocando aí, cheio de detalhezinhos. Não era nada disso. É só respeitar o outro. É só tratar o outro com dignidade. Aliás, né, Jesus ensinou: fazer para a pessoa aquilo que você gostaria que fizessem por você. Essa é a essência da lei e dos profetas. É Jesus ensinando o Antigo Testamento, ensinando
o Antigo Testamento, a essência da lei de Deus e dos profetas. Tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Se você não quer para você, você não quer para o próximo. Coisa simples, sem complicações, sem ter que mudar a sua língua e falar todos, sem um monte de outras idiotices que estão inventando por aí, porque é besteira mesmo, né? Então, a igreja, eu já falei para os irmãos de outras vezes, a igreja precisa brilhar e ela precisa ensinar para a sociedade o que é ser humano melhor. Não é nenhuma pessoa da política, nenhum jornalista militante, nenhum blogueiro, nenhuma pessoa do YouTube que tem que querer ensinar o que é o certo e o que é errado, o que é moral e justiça. Se espera, Deus espera que sejam os crentes. O Evangelho está dado para isso, para pregar a verdade e o amor. E a verdade e o amor não é algo fácil, não é algo superficial como mudar o pronome de tratamento. Imagina eu chegar e respeitar a pessoa e falar o pronome de tratamento, mas no fundo eu odiar. É só uma máscara. É só uma máscara. As regras são superficiais, elas são máscaras, elas mascaram o mal. Não mudam você, não tornam o ser humano, a humanidade, mais pacífica, a convivência melhor. O ódio, o rancor. Gente, na mais alta cúpula, entre os grandes homens da humanidade, os poderosos, os cheios de várias faculdades, que tomam uísque, fumam charuto, as pessoas mais finas, mais ricas, mais estudadas, mais poderosas, que falam bonito, mas vocês não sabem o que existe de veneno lá dentro daqueles corações. Primeiro que a regra da ciência até, né? Eu já falei para os irmãos várias vezes, é assim: desconfia de qualquer pessoa que é perfeita demais. Qualquer pessoa que é perfeita demais, normalmente ela vai ser um psicopata. Só um psicopata se esforça tanto para esconder o mal que ele é. Quando você vê uma pessoa que é perfeita demais, ela está tentando esconder o mal que ela tem dentro dela. É muito melhor uma pessoa verdadeira, que às vezes escorrega numa fala aqui e ali, porque você sabe que aquela pessoa é autêntica, é legítima. Porque uma pessoa que é perfeita, mas ela é toda artificial, por dentro dela tem um demônio, tem uma pessoa que é capaz de te matar, de passar a perna, fazer você ser demitido na empresa ou coisa do tipo. A gente tem que aprender essas coisas, tirar essa inocência. Jesus ensinou: sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, as pessoas vão errar. Você não vai consertar as pessoas. A solução não é colocar regra sobre ela. É você que tem que mudar a sua reação aos erros das pessoas. Se você quer mudar o mundo, mude a você mesmo, seja uma pessoa melhor. Assim, sendo uma pessoa melhor, você vai influenciar os outros a serem melhores pessoas. É através da misericórdia, não é através das regras, é perdoando. Não é através de regras, de ser cabeça dura, coração duro, aquela famosa pessoa cabeça dura. Por que acontece um monte de divórcio hoje em dia? Porque o ser humano virou cabeça dura.
As pessoas não toleram mais umas às outras. As pessoas não perdoam. As pessoas guardam ódio no coração. É isso que está acontecendo. E as pessoas são egoístas e pensam demais em si mesmas, não no outro. Ou seja, é um desamor generalizado que existe na nossa, nesse mundo, nessa sociedade. E isso daí vem, sim, do abandono das regras que foram ensinadas lá, que foram influenciadas, por sua vez, lá do cristianismo. Então foi ensinado a partir da Bíblia para dentro da sociedade. Honra pai e mãe. Pai e mãe, protege o filho. Pai e mãe, não é para encher a cara. Aí o pai e mãe enche a cara, não protege o filho cresce revoltado. É um ciclo. É um ciclo. Quando você quebra uma regra, mas veja bem, não é por imposição. Não é porque tem uma lei, não beba. Se você for dirigir, não beba nunca para encher a cara, cair no bar. Porque tem país que é assim, você não pode nem ficar bêbado na rua que você vai preso. Você não pode. Se você quiser encher a cara, você não pode sair na rua bêbado, senão você vai ser preso. Se eu não me engano é o Japão que é assim, alguma coisa assim. Né? Então, não é porque tem a regra que se muda as coisas. Tem que ter educação, e o Evangelho é educativo, mas é uma educação eficiente, porque não muda de fora para dentro, ele muda de dentro para fora, e não é por força, não é por violência, aquela educação da régua, do professor dando aquela reguada nas crianças, agora antigamente, aliás, que era uma ótima educação, a pessoa era muito educada, né? Não, né? Mas tudo bem. Nós erramos em deixar isso aí, agora ficou essa coisa, né? Mas, então, essa educação aí, ela é pouco efetiva, porque o ser humano cresce revoltado com as regras. Ele fala, não tenho liberdade, eu quero ser livre, porque o ser humano quer ser livre. Então, o Evangelho ele chama de escolha. Ele não obriga ninguém. O Espírito Santo fala, ele argumenta. E eu falo como ele é uma consciência. A Bíblia fala que ele é um ajudador, um consolador. A pessoa que chega ao seu lado e fala, olha, eu sei que você está com raiva, mas se você der um tapa de volta, a pessoa vai te dar mais um tapa, aí você vai dar mais um tapa, isso nunca vai acabar. Vamos quebrar esse ciclo. Deixa para lá. Deixa para lá. Não vale a pena ficar pensando por isso. É o Espírito Santo que fala assim, ele te aconselha, põe juízo na sua cabeça, na minha cabeça, na cabeça de todos nós. Não fica condenando, ele fica incentivando, olha que diferente, incentiva você a ser uma pessoa melhor. Né? Incentiva. Ele não te aponta o dedo, você é ruim. Ele fala, olha, você é bom nisso e você pode ser melhor. Eu acredito em você, eu acredito que você pode. Eu te ajudo. É assim. É uma mágica, porque não tem hipnose, não tem escola, não tem nada nesse mundo que muda o caráter de uma pessoa. Somente Deus é capaz de mudar o coração, o caráter e a essência de uma pessoa. Transformar um assassino, igual Paulo, uma pessoa, um Hitler daquela época, uma pessoa cheia de ódio, cheia de discriminação. O quê? Essas pessoas aí, elas querem ser as santas, elas querem seguir um falso Messias, querem implementar uma nova religião, uma nova fé. Não, vou perseguir, vou matar. Eles traíram a fé judaica. Paulo foi cheio de ódio.
que é capaz de mudar uma mente de uma pessoa? Capaz de mudar o coração de um cara igual Hitler? Ou se fosse nos dias de hoje um homem-bomba? O que é capaz de fazer uma pessoa dessa se converter e mudar? Se não for Deus. Essa a esperança que a gente tem quando a gente prega o Evangelho por aí em qualquer lugar. Que tem um Deus real que muda as pessoas realmente. Essa experiência que a gente vem aqui todos os dias de ver pessoas transformadas por algo sobrenatural. É um milagre que você vê que existe na igreja. É só isso que pode explicar cabeças tão diferentes convivendo no mesmo. São famílias. E cada família tem uma cultura, tem um valor, tem uma ideia. Aí tem umas que tem mais cultura, outras que tem mais cultura, assim, mais nível de estudo, menos nível de estudo. E todo mundo consegue se relacionar. É muito desafiador, é muito estranho conseguir formar laços assim, de amizade verdadeira, que chega um pode ser capaz de dar a vida pelo outro, como já acontece em diversas igrejas por aí, né? Principalmente onde tem perseguição. Quando a gente fala de Jesus, de Evangelho, de Palavra de Deus, a gente tem todas essas coisas que eu falei de contexto. E é muito maior do que ir num culto, do que cantar uma música, do que ler um texto bíblico, do que estar vestido de terno e gravata. É muito maior do que um monte de coisas que a gente pensa que é importante. Que os irmãos, e se tiver alguém que assista esses vídeos, né, também, possam refletir se a sua igreja tem seguido o Evangelho verdadeiramente. Não quer dizer que a gente não deve se opor ao pecado. É a forma como a gente vai se opor ao pecado. Porque as pessoas lá fora que pecam, elas nos acusam, elas apontam o dedo, elas nos odeiam. Será que a gente tem que ter um ódio do bem? A gente vai ter que ter um ódio do bem? Não, não é um ódio, não existe ódio do bem, né? Ódio é sempre ódio, maldade é sempre maldade, né? Que cada um de nós se sinta desafiado, olhando para Jesus, de suportar os maus, as perseguições, de suportar aqueles que estão cegos, ter misericórdia e continuar. Cada um tem aquelas coisas da internet, cada um dá aquilo que tem, né? Da pessoa tem balas, tem uma arma com balas, dá tiro. A gente é aquele que dá amor, que dá abraço, que dá flores, né? Cada um entrega aquilo que tem por dentro, né? Então que a gente tenha o melhor de nós e de Deus para calar a boca do diabo, das pessoas demoniadas que tem aí fora. Que nós mostremos para essas pessoas o que é cristianismo, o que é fé, o que é ser uma pessoa decente, o que é ser um ser humano. Quem é que está certo? Porque nós vamos ser perseguidos e destruídos e mortos. Esse mundo, o mal vai engolir o bem, né? Isso tudo vai acontecer. Mas lá no dia do juízo, nós vamos ser colocados junto com o resto dos filhos de Deus, e as pessoas que abraçaram o mal, as pessoas que não quiseram o bem, as pessoas que retribuíram mal por mal, as pessoas gananciosas, falsas, hipócritas, mentirosas, viciadas, que não se esforçaram para se conter, para dar o melhor. Essas pessoas que não quiseram a Deus, que não se deixaram transformar, elas vão ser destruídas.
o castigo, a lei de Deus é para aquele que não quer abraçar a luz, para aquele que... Só para terminar, 1 João, eu sempre recomendo, se toda a igreja conseguisse pegar, ler, entender e viver a carta de 1 João, o básico da fé cristã, Deus é luz. Aqueles que se aproximam de Deus, né, eles vêm para a luz. Aqueles que não querem entrar na luz é porque eles têm medo de se expor, porque vai aparecer todas as coisas erradas. Quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem ama os irmãos está em Deus, porque Deus é amor. Aquele que odeia os irmãos está nas trevas, vive nas trevas, e vai falar lá que é filho do diabo. Porque nós temos que ser as pessoas que têm bons sentimentos, que desejam o bem, que desejam a paz, que não retribui mal por mal, que vence o mal com o bem. Incêndio se apaga com água, não é tocando mais fogo, né? Então nós temos que ser de Deus, nós temos que ser cordeiros, não lobos, nós temos que ser pombas, não serpentes, nós temos que ser diferentes. É isso que se trata, ser filho de Deus, né? Então, vamos orar então para encerrar o culto desta noite. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Eu te rogo que, apesar das minhas imperfeições, o Senhor atue nessa mensagem que foi passado, e que as pessoas possam receber de bom grado, que elas possam se humilhar diante de Ti, reconhecer que não são nada e que precisam de Ti. Que nós também reconheçamos que somos devedores a Ti, que somos pessoas que precisam melhorar, que somos pessoas que carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, e que nós consigamos ser as pessoas que o Senhor deseja que nós sejamos, que nós consigamos passar para frente o que nós aprendemos com o Senhor, aprendemos a perdoar, aprendemos a amar, a ter misericórdia, a sermos corretos, a sermos exemplo e não juízes. Perdoa, meu Pai, abençoa a Tua igreja, meu Pai, cuida de nós, cuida, meu Pai, de fazer com que a Tua palavra ainda salve muitas vidas antes do fim. Que esse mundo possa reconhecer que só Jesus é Deus, que só Jesus é luz, que só Jesus é a verdade, que só Ele é a vida, que só Ele é o caminho. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Que tarde.